Já estamos falando para você uma boa tarde. Uma boa tarde, Isadora. Boa tarde. Que o nosso coração esteja pronto. Tá? Pronto. Estar com o coração pronto, estar diante de Deus, é um momento, vamos dizer assim, de graciosidade de Deus para conosco. Né? Eu estou assim muito feliz por estar mais uma vez com você. Espero que você que vai entrando, que vai sintonizando, não é? Que faz parte do meu núcleo de amizade, daqueles do perfil, aqueles que de repente, não é? Estão surgindo por aí, né, Isadora? Sim. Que possa ficar conosco aí durante uma horinha aí, para que a gente possa preencher dessa graça. Qual o tema da live de hoje, Isadora? A cura pelo perdão. O tema da live é interessante, né? Chamativo e bem propício em tempos que estamos vivendo, né? A cura pelo perdão. Por que, Isadora, que sentiu esse desejo de a live com esse tema? Porque nos tempos de hoje nós precisamos e temos que nos perdoar mais, perdoar o outro. E como a cura do nosso ser acontece por meio do perdão. Interessante. É uma live propícia, né? Que vem nos chamar a uma atitude poderosa. Porque o sentimento do perdão, ele não pode ser só intrínseco lá, ele pode estar só interno, ele tem que ser externo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu perdoo, eu já perdoei, só que vive no seu mundo, vive lá recluso, ou vive, vamos dizer assim, quer estar longe, e diz assim, eu perdoei. Não, isso aí eu não me lembro mais, eu deixei pra lá, eu já perdoei. E na verdade, o que acontece? A ferida está aberta. A ferida ainda está aberta porque sabe aquele machucadinho que você machucou, aí de repente cicatrizou ali, uma casquinha, quando você rela a mão ainda dói? Tem pessoas que assim, dizem eu perdoei. Mas eu não quero falar sobre isso. Perdoei, mas não quero tocar nesse assunto. Isso para mim não tem relevância falar sobre isso, nem quero falar sobre isso. Né? Então assim, as pessoas querem trabalhar e ser trabalhado dentro desse processo, dizendo assim, eu já perdoei. Né? Então se o tema é a cura pelo perdão, nada mais justo que lembrar do Evangelho de Mateus. Né? Porque como é um tema forte, né, para os tempos que estamos vivendo, temos que lembrar daquilo que São Mateus diz no capítulo 18. Né? Quando ele vem dizer, tudo que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar sobre a terra será também desligado sobre o céu. Aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora o interessante é quando Jesus fala, tudo que ligar na terra. É isso que nós vamos fazer. É isso, na verdade, que nós já estamos fazendo. Eu quero chamar a sua atenção para que você venha comigo, para que você mergulhe, para que você beba dessa água que eu quero dividir com você. Né? Ela é uma água sobrenatural, é uma água que cura e que liberta. A palavra de Deus, ela é preenchida, ela vem com gozo e com prazer para aqueles que têm sede e desejam ela. Logo, eu digo para você, pegue essa palavra de hoje, medite essa palavra de hoje, beba essa palavra de hoje, beba, mas beba com gosto, porque você vai ver a importância que tem a palavra de hoje na sua vida. Porque na minha está tendo. A cada dia. E eu preciso dessa palavra, Isadora. Precisa também? Sim,
diariamente frequentemente precisamos dessa palavra dentro de nós, né? Sim, precisamos dessa palavra. É muito importante nós tomarmos consciência e ciência, ou ciência e consciência, quer dizer, conhecimento, não é? Buscar o conhecimento dentro da palavra e a vivência dentro dela, né? Então, por isso, nós vamos começar, e a palavra que nos chama a atenção, já que você levantou esse tema interessante, está no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, de 12 a 14. É interessante, uma palavra forte no livro de Colossenses e que dentro dela o Senhor vai costurar. Sabe o costurar? Não é? Quando Iniava, a agulha entra aqui, vai trabalhando, aquele bordado daqui a pouco toma conta de todo o tecido. O Senhor, nessa palavra, ele vai costurar e vai trabalhar e nos mostrar para mim e para você. Por isso que ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Logo, é muito importante tomar consciência e ciência desta verdade. Vamos lá. Colossenses 3, de 12 a 14. Assim diz o Senhor através de São Paulo. Portanto, como eleitos, veja, eleitos de Deus, santos, queridos, revesti-vos de entranhas de misericórdias. Olha, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Aí começa o versos 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai. É interessante como essa palavra, ela vem forte. Ela vem forte e ela entra justamente naquilo que, naquela passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus cita em Mateus 18, se teu irmão tiver um pecado contra ti, vai entre ti e ele somente. Se te ouvires, terá ganho o teu irmão. Se não te ouvires, chame 2 testemunhas. Se não ouvir as testemunhas, leve à igreja. Se não ouvir nem a igreja, você considera essa pessoa como aquele que está irredutível à verdade divina. E a sua verdade. No seu coração, tu fizesses a tua parte, fizesse de tudo para que a pessoa tomasse consciência e ciência da situação. Não é? Isso não significa que você vai execrar a pessoa da sua vida. Não. Simplesmente você fez a sua parte, fez todas as coisas, lutou de todas as formas para que essa pessoa entrasse num consenso de interação com você, né? De reciprocidade, de entendimento. Mas não quis de todas as formas. Tu fizesse sua parte e continuar aberto. Você não vai mais ficar insistindo, mas você deixa a porta aberta. Quando chegar, vem, estou aqui. Sabe aquela pessoa? É só apertar a campainha, estou em casa, né? É só ligar, a gente conversa. Então, pelo menos você lutou, você fez a sua parte. Então é muito importante tomarmos consciência dessa verdade. Porque Paulo vem dizer, olha, como eleitos de Deus, como eleitos de Deus. O Senhor escolheu você, escolheu a nós para a felicidade. O Senhor escolheu para que tivéssemos vida de alegria na vida espiritual, de alegria na vida material, de alegria na vida familiar, de alegria na vida sentimental, de alegria na saúde, de alegria na vida social, de alegria na vida profissional. Enfim, o Senhor escolheu, me estou arrepiado. O Senhor escolheu-nos nesse momento para termos essa vida. O Senhor escolheu.
E assim como se o tema da live de hoje é a cura pelo perdão, logo o Senhor está dizendo que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu como eleitos deles. Por que eleito? Eleito para ser feliz. Eleito para você ganhar a graça. Eleito para que você possa estar vivenciando a alegria. Alegria na sua vida espiritual, material, profissional, familiar, social. Alegria na saúde. Você é eleito. Quando o Senhor diz, como eleitos meu, é porque você é amado, eu sou amado, somos amados. Nós somos amados por Deus. E não importa a condição em que você se encontra. Eu vou usar um termo assim meio doido. Ainda que o Senhor te encontre, ainda que você está... Olha o termo, todo cagado. Sabe, aquela diarreia, você está todo ferrado, todo no mundão da vida. Eu quero dizer para você, Deus a ama. Deus te ama profundamente assim. Ele não ama as suas caganeiras, Ele não ama as suas sujeiras. Ele ama você e vai estar assim. Desculpa, Isadora, vai estar assim. Ou vai estar assim, né, Isadora? Ele vai estar de braços abertos esperando a qualquer momento. Sabe por quê? Porque o amor do Senhor é incondicional. O Senhor perdoa tudo. Nós colocamos limitações para perdoar. Nós colocamos um tempo para perdoar. Por isso nós não entendemos. Porque veja, e é forte esse tema de hoje, já que vem no teu coração, Isadora. Porque essa live de hoje, o termo perdão é a maior pedra. É a pior pedra e é a mais pesada. É a pedra que, se nós tomássemos consciência e ciência, nós faríamos de tudo, lutaríamos de todas as formas para execrar, para não deixar ela fazer parte da nossa vida. Tiver alguma coisa, por menor que seja, contra o outro, perdoe. Porque esta pedra, tanto que é verdade, que essa palavra perdão está dentro da oração que Deus ensinou. Quando os apóstolos foram, eles viram Jesus sempre orando, aí eles chegaram com simplicidade e falaram, mestre, olha que lindo, mestre Rabone, nos ensine a rezar. Eles pediram, Pedro e os outros, mestre, nos ensine a rezar. Jesus olhou para eles e disse, quando rezares, entra no teu quarto, quer dizer, escolha um lugar, para que você possa estar aí, você e Deus, no silêncio. Entra, fecha a tua porta. O teu pai que te vê no oculto vai te ouvir. Você não vê, mas ele te vê. E lá na oração diz, Pai nosso que estás no céu. Aí lá no meio da oração vai estar, lá quase no final, perdoa as minhas ofensas, Senhor, assim como tenho perdoado. Veja, perdoe assim como tenho perdoado. E aí fica aquele ponto de interrogação e o Senhor olhando bem. Eu imagino o Senhor só assim com o dedinho. Edson, Edinho, quer dizer que é para mim perdoar você, filhinho, como você tem perdoado? Sim, Senhor, eu preciso que me perdoe, Senhor, como tenho perdoado. Mas, e o X? E a X? Por menor que seja, o perdão é como o pecado. É como, tipo assim, aquela pessoa roubou uma agulha e o outro roubou um agulheiro. Um roubou R$1 e o outro roubou 1 milhão. Qual que é o maior roubo, Isadora? Os dois são iguais. Os dois têm a mesma proporção, porque os dois foram roubo. Assim também o pecado. O pequenininho, o grandão é pedra. Quer queira, quer não, é a mesma coisa. Pega um copo d'água e eu jogo uma coisinha de nada dentro do copo. Eu passei o dedo em algum lugar e fiz assim com o cisquinho. Você bebe água? Claro que não. Porque a água ficou contaminada ainda por menor que seja. Portanto, o pecado, por menor que ele seja, ele se torna uma das grandes barreiras para a graça. Por isso que o Senhor está falando aqui. Olha aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos, queridos, revestivos, olha, santo, querido, revestivos das entranhada misericórdia. Colossenses 3, de 12 a 14.
Tá aqui, 12 a 14. Na entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Isadora, eu preciso que o Senhor me cure no trânsito. Porque eu tenho, meu Deus, eu fico, Senhor, cura-me, Senhor, cura. Porque às vezes o trânsito, misericórdia, né? Eu tenho que trabalhar, eu trabalho, eu vou orando no volante, porque isso me pega. E eu fico, então olha, paciência, está aqui o Senhor dizendo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, quer dizer, toda vez que tiverdes queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoais. É forte, Isadora. Então veja, a questão de perdoar não é para aquele que se acha o forte. É importante, o perdão ele é vida. A questão do perdão traz vida. Segundo a ciência, mais ou menos uma noticiário de 2017, mais de 1 milhão de pessoas, entre aqueles que procuraram a medicina, né? Mais ou menos 1/3 disso aí foi questões psicológicas, perdão. Pessoas que procuraram a medicina, pessoas que estavam precisando de cura. Entre as enfermidades procuradas no ano de 2017, ali uns 3%, ou vamos dizer assim, 30% de 1 milhão, estava na questão psicológica, na questão do perdão. A falta do perdão traz doenças graves, segundo a própria ciência. E não estou aqui nem na ciência divina, estou na ciência humana, que está em consonância com a ciência divina. Eu me lembro que eu orei por uma menina há muitos anos atrás. A mãe dela me pediu que eu fosse orar. Eu me lembrei disso agora, como o Espírito Santo é bom. Eu fui orar para uma menina. E cheguei numa casa, a senhora me chamou e eu entrei. E um jacarezinho. Aí eu sentei com ela assim, e o filho dela estava com leucemia. O filho dela com leucemia. Um menino bonito, fortinho, e a avó me chamou para orar pelo menino. A hora que eu fui orar pelo menino, que eu botei ele no meu colo, gordinho assim, eu orei por ele, olhei para ele assim, eu quis a mãe. Aí ela falou assim, ela foi chamar. E a menina nova ainda. Aí ela foi chamar. Aí eu peguei, coloquei o menino do lado e comecei a conversar um pouquinho com a mãe daquele menino. Aí fui trocando uma ideia e tal. Eu tive um desejo forte de orar por ela. Mas quando eu ia orar por ela, eu achava que eu era padre. Eu falei, mas eu não sou sacerdote. Eu não sou padre. Aí eu conversava um pouquinho. Aí eu ia pôr as mãos nela para orar, colocar a mão no ombro dela para orar por ela. Eu achava que eu era padre. Mas aí o Senhor me deu discernimento. Será? Puxou minha orelha. Acorda, Edson. Aí eu falei, entendi. Caiu a ficha. Sabe aquelas fichas que botavam no orelhão? Né? Caía, você fica... Então a ficha demorou a cair. Aí a ficha caiu. Eu falei, olha, querida. Dentro do diálogo, eu disse para ela. Eu já tinha mais ou menos sentido. Era uma situação antes da gravidez. Falei assim, você procura o sacerdote urgente. Eu me lembro que o nome do padre era o padre Silvio Pavac. Eu dou o nome do padre, Silvio Pavac. Segundo, eu estou sabendo, parece que ele está em Cambará, estado do Paraná. Aí ela falou, você procura o padre. Porque toda a situação da libertação dessa criança, da cura, precisa a partir de você. Porque a mãe tem uma oração poderosa. A mãe tem uma oração poderosa. Se as mães soubessem a força que ela tem na oração para um filho, ela fazia todo dia. E aí o que ela fez? Falei, procure o sacerdote, derrame o seu coração, confesse essa situação, tititim, totó, né, que era uma situação dela.
Depois que você confessar, você volta, que eu vamos orar com você. Sabe aquela coisa? Limpa a casa, né? Sabe aquela casa? Na sexta-feira você gosta de fazer faxina, Isadora? Limpa a casa, limpa. Depois, sabe o que coloca? Um arzinho, um bom ar. Sim. Aí, flores, bom ar. Quer dizer, limpa a casa, depois nós vamos colocar um bom ar. Flores. E ela foi se confessar. Rápido, ela foi rápida. E depois nós fomos enfeitar a casa, colocar um bom ar, uma bela oração. Sim, aí eu orei por ela, orei para a criança, senti muita paz. Passado mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu estou atravessando a praça chamada Praça Rua Barbosa e tem um banco HSBC. Não sei se tem ainda, não me lembro, faz muitos anos que eu não vou para lá. E aí, eu estava atravessando de um lojão chamado Lojão do Queima. E aí eu estava atravessando ali o lojão, aí aquela mulher, Edinho. Aí eu olhei e falei, meu Deus, quem é? Ela falou, oi, eu falei, mas quem é que eu não estava lembrando? Era alguém conhecido, mas aí ela falou assim, ai Edinho, eu quero te falar uma coisa, ai. Meu neto não tem mais nada, Edinho. Não tem mais nada. Ele tinha leucemia. Foi feito todos os exames, o menino está assim, e naquela hora eu botei a mão no meu coração e falei, bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o Senhor. Somente o Senhor. Ele é o dono da graça. Me emociono porque é algo profundo que mexe comigo. Mas Deus pode tudo. Ele vai nos direcionando e dando discernimento. Veja, a situação estava aqui e aqui guardado na mãe. E ela gerou essa criança com toda essa situação de sentimento, de raiva. A falta de perdão traz doenças graves. Médicos vêm dizer que são doenças psicomáticas. Não sei se a palavra, se eu falei certo, mas dentro mais ou menos disso. Como a raiva. A raiva é um sentimento que traz uma ira e que gera o ódio. A raiva traz a ira e gera o ódio. Aí começa a levar aonde? Leva ao estresse. A pessoa fica estressada. Sabe aquela pessoa que diz, ai, não me enche o saco. Levanta o dia dando patada. Ai, olha, você viu? Vai ter uma festa. A fulana vai fazer um aniversário, tem uma festa. Ah, ixi, é um povo chato. A pessoa começa a perder o gosto pra vida. Sai na rua, às vezes é Natal, a rua tá enfeitada, esse prefeito é ridículo, a rua tá horrível. E a rua tá linda. Essa pessoa começa a ter raiva, porque a raiva de si, e aí precisa entender. Muitas pessoas têm que perdoar Deus. Aí você me diz, mas como perdoar Deus? Porque muitas pessoas não entendem o processo de Deus e ficam chateados com Deus porque o Senhor, Ele não dá de qualquer jeito. Ele capricha. Ele não faz de qualquer jeito. Ele tem um tempo, ele vai trabalhando. Ele quer lavar. Sabe aquela craca? Eu me lembro que a mãe, quando eu era pequenininho, vai tomar banho para ir para a escola, filho. Tá na hora. Aí eu ia tomar banho. Chega lá, fazia aquela meia sola, moleque. Sabe aquela meia sola? Chegava, lavava as pernas, lavava os braços, o rosto, aquela enganada, que a toalha ficava até suja. Aí já ia para trocar roupa e a mãe vê, né? Porque ela vai ver a toalha suja depois. Aí no outro dia entra no banheiro para tomar banho, vou dar banho. Mas eu tomo, entra no banheiro. Tá na hora de ir pra lá, chegar lá, vinha umas buchas, umas buchas de pia. Não sei se você conhece, é piaçaba. Aquelas buchas de piaçaba comprida. Pegava aquela bucha, sabão e esfregava. Mas doía, aquelas cracas, doía. Então veja, o Senhor muitas vezes ele vem esfregar com bucha de piaçaba. Por isso que às vezes a situação do perdão dói, e ter que perdoar, machuca, e às vezes tem mesmo que seja através de lágrimas, e olha como que eu chorava, porque tinha que esfregar os tornozelos, meu Deus! E se reclamasse uns tapas na bunda ainda, porque mandou tomar banho e vai lá e faz minha sola. A verdade é esta, o Senhor, Ele vem trabalhar nessas doenças psicomáticas, que leva ao estresse, que traz a opressão, e muitos são levados até mesmo para o síndrome do pânico. Muitos são levados por causa da opressão e a depressão, por causa do sentimento de raiva que gerou a ira. E quando gera a ira, a pessoa faz besteira.
A pessoa é capaz de agressão. A pessoa é capaz de abrir a boca e falar, o termo que eu vou usar, defecar pela boca. E aí cria uma carniça total, não importa perto de quem e aonde vai estar. É muito importante tomarmos consciência. E sempre eu falo, compartilhe a live, porque essa live eu falo, nós terminamos e compartilhamos com algumas pessoas. Porque é muito importante, porque são palavras poderosas e as pessoas às vezes falam assim, mas isso é uma bobeirinha só, isso aí logo passa. Não, não passa. Não passa. Um saco de 60 quilos de feijão, você aguenta, Gidora, com 60 quilos de feijão? Não, é meu peso quase. Mais um feijão, um grão de feijão, você aguenta? Sim. Uns 30, você aguenta? Sim. Mas se for pondo feijãozinho por feijãozinho, 60 quilos, você aguenta? Não. As pessoas não percebem, porque um grãozinho chama o outro. E vai criando a coisinha pequena ali, outra aqui, outra ali, e vai. Aí daqui a pouco tem um emaranhado de situação que o próprio Deus fala em Isaías 59, versículo 1. Ele diz, não é minha mão que é incapaz de salvar, e nem o surdo que não te ouvir. Está escrito em Isaías 59, 1. Mas os seus pecados, a sua sujeira, está colocando uma barreira entre mim e ti, Deus fala. Entre mim e ti, você colocou uma barreira. É isso? Sim. E você nos trazendo isso, é muito o que está escrito em Colossenses, porque antes de o Senhor falar para perdoarmos o próximo como Deus nos perdoa, e muito bem lembrado do como você disse, né, na própria oração ensinada pelo Pai, né, perdoar como perdoamos, ele ensina como temos que fazer, ele deixa claro e também subtendido que para perdoar a gente tem que ser misericordioso, bondoso, humilde, tem que ter paciência, tem que agir na doçura. Nós temos que ter cuidado. E para ter isso, nós podemos lembrar da nossa live passada sobre quem ama cura. Por quê? Porque o amor engloba tudo isso. Então, quando você tem o seu coração inundado de amor, você com a sua humildade, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua paciência, você entende que a dor de perdoar, que às vezes machuca, porque fere o ego, né? Fere o seu ego. Você dá a iniciativa de pedir perdão, você tem que descer a um nível para, né, da arrogância, do ego. Você tem que descer esse nível, deixar isso de lado. Isso é com amor. Então você entende que a dor de perdoar, muitas vezes, ela é muito mais válida, ela é muito mais prazerosa do que não perdoar, porque vai acumulando. São os feijõezinhos que vão acumulando. Então é como você fala, o amor é a caixa de ferramenta. Então o Senhor nos mostra as ferramentas, né, da bondade, da misericórdia, da humildade, para que com o amor, né, de onde vêm essas ferramentas, nós possamos perdoar. Nós possamos perdoar de coração. Porque é uma ação, o ato de perdoar é uma ação que quando nós perdoamos, nós obedecemos ao Senhor, porque Ele, em várias passagens, vários versículos nós vamos trazendo, Ele fala sobre o perdão, sobre perdoar outro. Então nós agradamos o coração do Senhor. Então, quando nós rezarmos e falar assim, perdoai como nós perdoamos, o Senhor vai estar com o dedinho olhando, você tem perdoado bastante, você tem feito certo. Se está agradando o meu coração, então eu também vou te perdoar nas suas falhas. Então é uma troca de fidelidade, é um elo de fidelidade que nós temos com Deus dentro do perdão também. Porque você é fiel à palavra de Deus, você é fiel a Deus perdoando e fazendo como Ele nos ensina. E isso também nos faz lembrar que a falta de perdão, ela é como um peso invisível, né, sobre os nossos ombros. Ela vai de pouquinho em pouquinho, não tem aquele de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, alguma coisa assim, nesse sentido. Então é de pouquinho em pouquinho, né, ela vai dando picadinha, ela vai enchendo. E esse encher é aquele
quando você acorda num dia e não sabe, tá com uma agonia, tá com algo que te prende, você se sente amarrado dentro do seu próprio eu e você não entende, que é a falta de perdão. São as coisas que você fez para o outro e você não perdoou, são as coisas que o outro fez para você e você não perdoou, porque temos que perdoar o próximo, né, o outro, de coração e verdadeiramente, porque o perdão tem que ser como apagar, quando a gente escreve a lápis e erra. Você vai lá e apaga com a borracha, e é aquele apagado que você não consegue nem ver as marquinhas da letra. Porque tem que apagar, você não vai mais lembrar. Não vai ser mais igual, tem aquele ditado, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então você tem que perdoar e mostrar que você realmente está arrependido para que o outro esqueça. Você e o outro não vão lembrar das suas divergências, vocês vão lembrar da sua amizade, das suas risadas, dos momentos bons, porque foi apagado. O Senhor risca isso da nossa memória. Você já não tem mais o sentimento de mágoa. E cura, realmente cura. E é algo que eu, testemunho pessoal que eu vou trazer. Quando a minha mãe faleceu, como qualquer pessoa, nós temos picuinhas, briguinhas com os nossos pais, coisas que eles não entendem, a gente fica chateado, guarda no coração, e coisas que não deu tempo de se perdoar, pequenas coisas, mas que me incomodou. Eram as às vezes que ela reclamava de alguma coisa, eu ficava brava, quando ela chamava atenção e eu achava que não precisava. Então eu tive uma conversa com Deus assim que ela faleceu e falei que eu perdoava ela e eu pedia perdão a Deus para Deus. Eu pedia perdão a Deus por essa situação que eu tinha vivido com ela, porque eu precisava tirar qualquer sujeirinha que tivesse ficado. Então eu chorei muito e me senti em paz. Tanto que eu já nem me lembro o que era mais essas picuinhas pra pontuar, porque realmente foi apagado da memória. Só ficaram os momentos felizes. Só que é muito importante a gente fazer isso em vida, porque ficaram coisinhas bobas do dia a dia. Coisas que você passa assim, o outro às vezes nem vê que você ficou com aquilo, né? Algo que passa despercebido para nós, mas pesa. É porque, se você pensa, trazendo a sua analogia do feijão, se você pensar, areia, né? É um grão tão pequeno, a gente às vezes tem uma areinha, um pozinho na roupa, e a gente não percebe, no sapato, e a gente não percebe. Incomoda. E incomoda, e vai juntando. Imagina, quando você vai à praia, por exemplo, um pouquinho da areia que fica, você não te incomoda, você passa a mão limpa e deu. Mas um monte de areia, quando engata no sapato ou fica na roupa, você já, nossa, quanta areia, e pesa. Então são pouquinhos que vão pesando. E então nós temos que refletir sobre isso. Sobre como perdoar é necessário. Como perdoar é mais precioso. Perdoar é muito mais precioso do que não perdoar, né? Porque se nós pensarmos assim, então dentro de tudo isso que a gente já está apresentando até o momento, o perdoar cura muito mais nós mesmos do que propriamente o outro. Nessa troca, você se perdoar o outro, você tira esse peso de você. Você fica bem, você fica forte, você não tem aquele peso para carregar, né? Porque você tira do seu ombro esse peso invisível que o perdão, que a falta de perdão traz. Você se sente livre, vivo, você se sente curado, né? E não desencadeia várias situações como você trouxe, né? Situações de doenças que estão ligadas ao emocional, né? Ao intelecto, né? Ao sentimento. Então nós não temos isso, nós não vamos guardar isso conosco. Então é muito, muito importante lembrar que nós temos que aceitar o perdão do outro de coração, né? Verdadeiramente. Nós temos que nos perdoar verdadeiramente, porque tem muitas coisas que nós fazemos e nós não nos perdoamos. Eu fiz isso, nossa, eu não me perdoo, como é que eu fui fazer? Mas nós temos que refletir, entender que nós somos humanos, que nós erramos, mas o ponto necessário é entender que nós não podemos cometer de novo. Quando nós perdoamos, é perdoar para não errar novamente. Quando nós pedimos perdão, é
pedir perdão para não cometer de novo, não é mesmo? Isso é perfeito o que você está dizendo. Enquanto você falava, eu meditava um versículo do capítulo 4 de Colossenses. Diz assim, 4, versículo 6. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Toda conversa é preciso que seja temperada com sal. E quando fala temperado, sal de menos, comida ruim, sal de mais, comida salgada. Dosar, nem mais, nem menos. Comida boa, temperada com sal. A conversa precisa estar dentro desse processo. Por isso que quando você está falando que você estava procurando uma palavra, né, a questão do perdão é a reciprocidade. Isso não é? Isso mesmo. Ele tem que ser recíproco. E não determinar, não é? Como você mesmo disse hoje para mim, a gente estava meditando, ser seletivo. Isso. Não é? Uma questão de ser seletivo. Não, aquela pessoa eu preciso perdoar. Né? Aquele eu nem conheço, aquele é um idiota. Sim. Nem conheço. Não sei, nunca vi aquela pessoa. Não suporto, não vou com a cara. Então são coisas que nós não vamos percebendo, que vai ficando doenças psicomáticas e vai nos atrapalhando. Quando você está falando assim, o que é melhor na questão de perdoar ou não perdoar? Eu digo perdoar, até marquei aqui, enquanto ela falava. Perdoar é mais barato. Caro é não perdoar. Perdoar é mais barato. Caro é não perdoar, porque o preço que eu vou pagar no futuro, por causa dessas, o que traz, muitas doenças que trazem, leva as pessoas a um estresse de uma tal forma que cria um sistema de opressão. O que leva a falta de perdão a um ser humano? Há uma pressão no coração, na mente. A pessoa que não perdoa desconfia de tudo. Que tem aquela pedra ruim. E é tão interessante porque é como você enfiar a mão num saco de carvão e para pegar um carvão e jogar em alguém. Mas a primeira mão que sujou é a tua mão. É você tem que lavar a sua mão. Jogou o carvão no outro, aí só relou, ele fez assim, vai se lá. Mas a tua mão também precisa ser lavada. Foi você que pegou o carvão. A falta de perdão, tem muitas pessoas sofrendo com gastrite, úlcera nervosa, úlceras. Muitas situações que vai deteriorando por dentro a pessoa, elevando a um desânimo, se deteriorando e se decompondo em vida. Cria no coração um bloqueio. Veja o perdão é tão importante, o perdão, porque foi uma das formas, Jesus trabalhou tanto nisso, que ele dizia assim, sempre dizia, teus pecados foram perdoados, vai, foste curado, teus pecados foram perdoados, vai, levanta-te. Sempre Jesus perdoando para curar. Sim. Quer dizer, toma banho. Jesus dava um banho, tanto que chega um momento que ele fala assim, Senhor, o paralítico, mas perdoando o pecado dele, Jesus falou assim, o que é mais fácil eu dizer para ele, levanta e anda, ou teus pecados foram perdoados? Então Jesus primeiro perdoa, quer dizer, ele perdoou, ele limpou, deu banho para depois colocar a roupa limpa. E é isso que nós temos que tomar consciência e ciência dentro dessa verdade, porque a própria ciência humana vem dizer que a maioria das situações são psicomáticas. A questão da falta de perdão são doenças de pensamento, como diz no ano de 2017, de 1 milhão de pessoas que procurou o médico, 30% foi doenças psicomáticas, que leva a depressão, opressão, síndrome do pânico, que tem gastrite, que tem úlcera nervosa, a raiva que leva a ira e que cria um sentimento de ódio. Veja o que aconteceu com Caim. Caim, ele mesmo tendo família, tendo o mesmo pai, o mesmo carinho, a raiva que ele foi tendo, os ciúmes, a gana, o olhar para o irmão, a pedra foi crescendo dentro dele e era algo interno. E por mais que o irmão amava, ele criou-se uma barreira dentro dele. Por isso que Deus vem dizer em Isaías 59,
Versículo 1, não é a minha mão que é incapaz de salvar, e nem eu surdo que não te ouço, mas são as barreiras que tu construiu entre mim e ti. A questão da falta de perdão cria uma pressão e uma opressão e um grande bloqueio no coração, e essa pessoa passa a viver um isolamento social. E veja como é interessante, seguindo a live de sábado passado, a cura pelo amor, vem mostrar verdadeiramente, essa pessoa se isola de uma tal forma, isola dentro da própria família. São filhos que não se abrem com o pai e com a mãe. Segura, esquece que abaixo de Deus os melhores amigos mais confiáveis é o pai e a mãe. E muitas vezes os filhos criam um bloqueio diante do pai. Mas se eu contar isso para minha mãe, já viu. O máximo que a mãe vai fazer, vai repreender, às vezes vai falar mais brava, mas dentro de toda a repreensão de uma mãe ou de um pai está o amor. Está um amor tão forte que aquele amor é para consertar e ajudar uma saída, uma solução. Por isso que Deus trabalha, Ele fala muito. E essas pessoas vão criando esse bloqueio, esse isolamento social que começa dentro da própria família. E esse bloqueio vai criando no coração e entra num processo de taquicardia. Muitas pessoas entram no processo de taquicardia, segundo a própria ciência. Porque a falta de perdão, ela é um espinho muito grande que dia a dia ele vai ferindo a carne. Vai ferindo a carne. Por mais que a pessoa às vezes não aceita e não compreende, a falta de perdão é um espinho que ele vai crescendo. E é tão interessante que a falta de perdão é como aquele, às vezes, no interior, você tá um espinhozinho no dedo. Fica a pessoa não liga. Aí daqui a pouco aquilo está arruinando, está vermelho. Aí se a pessoa vai ver, começa a ficar amarelo, juntar pus, porque o corpo não aceita aquilo. O corpo não aceita porque é um anticorpo dentro do corpo, aquele pedacinho de felpa de espinho. Sim. E a pessoa começa a ficar ruim, aí incomoda, pega uma agulha, pega alguma coisa para tirar e a pessoa se não liga, cria um pus. A falta de perdão é a mesma coisa. O que precisa? Pegar alguma coisa para tirar aquele espinho, ou ir no médico, ou apertar para poder sair também aquele pus. A falta de perdão é a mesma coisa dentro do ser humano. Cria um carnegão no interior e precisa expulsar, porque o corpo não aceita. Que corpo que não aceita é esse? Nós somos templo de Deus, morada de Deus, e pessoas que Deus ama. Como disse no início, desculpa o termo, ainda que você está com aquela diarreia e fez tudo na roupa. Por todas as situações de pecado, de situações de sujeira, Deus ama o ser humano, não as trapaça. Ele quer trazer para o colo, para ele limpar. Deus quer trazer como uma ovelha, para ele tirar os carrapichos. Muitos não entendem esse amor incondicional. Por isso que na cruz, Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Jesus até no último momento, ele falou tanto do perdão. E ele curava perdoando os pecados, que no último momento, uma das 7 palavras da cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. E quem é que Jesus estava perdoando? Aqueles que cuspiu nele, aqueles que açoitou, aqueles que enfiou a lança, Jesus estava vendo todos aqueles que riam dele, todos aqueles que não creram nele. Como ele diz, ai de ti, Jerusalém. Todo aquele povo. Então veja, nós muitas vezes limitamos a quem perdoar, mas muitas vezes não pensamos duas vezes em pegar um martelo, segurar para dar o veredito. Esta pessoa, Deus me livre, está no mundo, pá. Esta pessoa para mim é isso, pá. Eu gostava dessa pessoa, pá. E nós começamos a determinar e execrar as pessoas das nossas vidas, e nós começamos a fazer um pré-julgamento de pessoas que antes nós tínhamos com muito carinho, e outras vezes que conhecemos. Criamos
a quem perdoar e fazemos um processo seletivo. Seletivo. E Jesus mostrou totalmente ao contrário para nós. Como uma oração para chegar no céu. É impossível. Por isso que muitas pessoas às vezes acham difícil caminhar com o Senhor. Não é difícil. É só dar um passo, depois um outro. É como aquela criança que está aprendendo a andar, dá um passo, o outro. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Às vezes rala o joelhinho e a mãe vai lá e ajuda. Sempre vai ter alguém para ajudar. Cai, levanta de novo. A caminhada é isso. O processo de vida e santidade é isso. A perfeição é lá depois. O Senhor vai auxiliando, o Senhor vai dando força, Ele vai dando sabedoria. O que pode e o que não devemos é parar no meio do caminho e desistir desse processo e ficar lamentando, entrar numa zona de conforto que o mundo oferece. Por isso que Jesus ele vem dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E tudo que pedir ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus ele vem dizer: tudo que ligar na terra, em Mateus 18, tudo que ligar será ligado no céu. E o que desligar será... Quer dizer, se eu desligo o meu coração num processo de execrar alguém da minha vida, dos meus contatos, da minha convivência, não quero mais saber, logo o meu coração não pode ser chamado um coração santo. O meu coração não pode ser chamado um coração cristão. Por isso que Gandhi, ele não era cristão, mas ele dizia que admirava Jesus Cristo, dizia Gandhi, mas ele não compreendia os cristãos. Veja, às vezes as pessoas que estão no mundo não compreendem como que cristãos se interagem. Falta uma reciprocidade. Veja, muitas pessoas estão com o fio do interruptor da luz queimado. Muitas pessoas às vezes estão com o fio do interruptor da luz queimado. E aí fica difícil, às vezes fica difícil da pessoa entender que o quê? É preciso perdoar. Veja, ouça isso. Eu não estou te vendo e nem você me vendo. E eu vivo no escuro e eu estou no escuro como estamos no escuro nessa live. Mas eu preciso buscar o Senhor, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou buscar o Senhor. Senhor, eu estou no escuro, Senhor. Vem com teu Espírito, Senhor, me dá a tua luz. E Jesus vem e dá a luz para o Edson. E o Edson precisa encontrar a Isadora, mas eu vou ver a Isadora porque eu estou com a luz. Mesmo com minhas fraquezas, o Senhor me deu a luz e eu consegui ver a face da Isadora, porque só minha capacidade de ver é porque eu estou com a luz. Sem a luz eu não veria a Isadora. E o que eu faço? Eu posso passar a luz para a Isadora. E com a mesma luz eu recebo o mesmo brilho. Querido irmão e irmã, é isso que o Senhor quis fazer. É isso que o Senhor vem nos mostrar e vem trabalhar conosco. É impossível alguém dizer que tem a luz, porque Deus é luz, diz João. No prólogo de João, no início do prólogo de João, Deus é luz. Impossível alguém dizer que tem a luz se não está com... não tem, faz acepção. Na primeira epístola, depois de João também, vem dizer... aquele que diz conhecer Jesus, mas não aceita o seu irmão é mentiroso. Então eu preciso trabalhar dentro disso para perdoar. É isso, Isadora? Sim, e com isso também temos que entender e podemos entender quando o Senhor nos fala em... acho que é... quando o Senhor nos fala aqui em Colossenses 3, né? Suportai-vos uns aos outros. E depois aqui quando o Senhor vem nos mostrar que temos que se o teu irmão pecar contra ti, né? Repreenda-o. Se ele se arrepender e te pedir perdão, ou se ele se arrepender, você perdoa com todo o coração.
Depois Pedro, lá em Mateus 18, versículo de 21 a 22, ele pergunta para o Senhor qual que é o tamanho do perdão, né? Se eu tenho que perdoar 7 vezes, o Senhor fala, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Infinitamente. Então, primeiro ponto, perdão é infinito. Mas o segundo ponto, mas o Senhor também vem nos mostrar que você pode sim repreender o outro quando ele faz alguma coisa errada, mas você tem que repreender com amor. Você tem que repreender com cuidado para quê? Para que ele entenda que ele está errado e que ele está no erro. Quando você está na verdade, quando você está com a luz, você mostra ao seu irmão a verdade para que ele enxergue, né? Assim como foi feito agora, né? A luz do Senhor vai iluminar esse irmão e ele vai entender que ele precisa pedir perdão, que ele precisa se perdoar, que ele está cometendo um erro e para isso ele precisa mudar. Então nós como cristãos, nós temos, assim como o Senhor fala em Mateus 5, versículo 14, nós temos que ter luz nas trevas e sal na massa. Então nós temos que ser luz nas trevas, viver o perdão, viver a humildade, viver o amor, para passar para o outro o amor, a verdade, o perdão. Então nós não podemos ser contraditórios, não podemos ser hipócritas, né? Não podemos falar para o outro perdoar e nós não perdoamos. Não podemos falar para o outro amar e nós não amamos. Então nós temos que fazer e viver para passar para o outro, porque o primeiro testemunho tem que ser o nosso, né? A primeira ação de agir pelo certo, pelo que o Senhor nos ensina, tem que ser o nosso. Então quando nós apresentamos para o próximo a luz do Senhor, igual nós fizemos agora, com a luz que é a palavra do Senhor, nós temos que nos cobrar e seguir pelo caminho do trilho do trem, né? Nós temos que seguir pelo caminho certo. Então nós temos que fazer o certo primeiro para apontar para o outro o que é o certo. Então, com isso, nós temos que refletir, né? Como eu estou agindo com o outro, né? Dentro do perdão e como eu estou agindo comigo mesmo, né? Eu como alguma coisa, por exemplo, que eu sei que é muito calórica, algo que eu não possa comer, eu como e depois eu fico me culpando, eu não me perdoo, porque olha como eu tô, né? Se olha no espelho e não se agrada. Então, como você está cuidando de si? Né? Como se o ato do perdoar, assim como você nos trouxe perfeitamente, o ato de não perdoar envolve a nossa saúde, como é que eu estou cuidando da minha saúde, então? Né? Como é que eu estou olhando para mim, para olhar para o outro, né? Porque se eu tenho que amar ao próximo como eu me amo, então eu tenho que perdoar o próximo como eu me perdoo. Então, a ação tem que ser, como é a palavra que você falou? Tem que ser uma recíproca. Então tem que ser recíproca. Por quê? Se pensarmos assim, né? O perdão, ele é como um band-aid, eu não sei como fala direito, né? Como um curativo. Você coloca numa ferida que tá sangrando, num machucadinho, às vezes até numa picada de pernilongo para você não coçar, você coloca para proteger, né? Para que as células do organismo trabalhem da forma que tem que trabalhar, para não ter o contato, para não ter a poluição de novo. Então o perdão é como um band-aid. Por quê? Porque ele cobre e ele deixa cicatrizar. Então o seu perdão, ele vai vir para o outro como algo que vai ajudar a cicatrização. Porque às vezes o que nós fazemos para o outro dói, machuca e tem um processo. Mas se você, assim que cortou, você percebeu, colocou, né, cortou, já botei o band-aid, ele já vai começar a proteger para não dar infecção, para não ter o pus, como você falou, né? Quando você se preocupa, você está atento, né? E você está pronto para se perdoar, né? Pedir perdão, como você está pronto para resolver a situação. Você, quando vem o espinho, você prontamente já vai procurar alguma coisa para retirar. Então, quando a ação é rápida, aquilo não fica fermentando. Né? Quando você tem fermentando e fomentando, né? Então quando você tem uma briga com o outro, quando você tem um desentendimento, alguma questão, não deixe que isso fermente, que fomente, né? Porque a gente sabe o que acontece, por exemplo, com um leite que você deixa muito tempo fora da geladeira, né? Ele estraga, ele fica intragável, então fica muito difícil de você recuperar. Então você pensar, nossa, eu vou perder a relação com o próximo por causa de um ego meu, de não querer pedir perdão primeiro, de achar que o outro tá errado, né? Então, é algo que sempre trazemos nas nossas lives,
é fazer a autorreflexão. Parar quando você está conversando com Deus nas suas orações, você deixar que o Senhor trabalhe em você para que você perceba os seus erros, para você fazer essa autorreflexão do que você fez, para que você possa perdoar, pedir perdão, ser mais humilde, ser mais misericordioso, ser mais amoroso, bondoso, trabalhar com doçura, assim como o Senhor nos fala em Colossenses 3. Então temos que ter essa autorreflexão para saber como podemos realmente passar a luz, porque nós não podemos, se nós tivéssemos tampado a vela, vocês não veriam a chama, teria ficado só para nós dois. Então a gente tem que não deixar a chama tampada. Nós temos que mostrar a todos, temos que dar a chama do perdão, da sabedoria de Deus, do Espírito Santo do Senhor, do próprio Deus para todos, sem fazer a seletividade como você trouxe, que nós já tínhamos conversado, não é mesmo? É tão interessante porque, veja, eu aprendi e tenho a cada dia praticado, mas esses meus anos de caminho, como Deus tem me ensinado, dentro de tantas lambadas, de dedos que muitas vezes aponta, e eu tenho que trabalhar dentro de mim, trabalhar em mim primeiro. E tem uma música muito antiga que diz assim, da igreja, a começar em mim, toca coração, porque queremos ser mais um, como tu és em nós, a começar em mim, a começar. Então eu preciso começar. Muitas vezes eu ficava, são lambadas que a gente toma, às vezes na própria família, às vezes de pessoas que você traz no coração, que você gosta tanto. Aí você sente aquele desprezo, você sente aquele, te execram, te jogam de lado, e ali o humano mexe, o humano cutuca, mas o Espírito vivifica e diz, entenda, filho, são teus amigos, são teus irmãos, em outros momentos são teus filhos. Então o Senhor vai trabalhando, Ele vai mostrando e vai dizendo, não é? Como Ele diz em Mateus 5,12, não é? Não vos preocupeis quando vos caluniarem, como disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aqueles que vieram antes de vós. E nisso dá um acalento ao meu coração, porque se eu for ligar, se eu for dar ouvido para as pedras que vêm, o meu coração vai ficar cheio de pedra e o mal eu que vou passar mal. Porque eu vou começar a valorizar aquilo que não era meu. Simplesmente porque alguém falou, porque alguém criticou, porque não, eu preciso ir buscar a luz. Paulo vem dizer no capítulo 11 de 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vem dizer, a partir do versículo 30, Paulo fala assim, esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados, fracos e muitos mortos. Adoentados, fracos e muitos que já morreu. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgado pelo Senhor, Ele nos corrige para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos, quando vos reunir para ceia, esperai-nos pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim as vossas reuniões não vai ser motivo de condenação. Veja, o Senhor está dizendo, então, antes de sentar à mesa, a mãe prepara, o pai prepara, a família aquela comida gostosa. A mãe faz aquele bolo, aquela torta, põe na mesa, cadê a filha? Cadê o filho? Não é? Cadê o marido? Cadê? Aí ela chega, aí sentam na mesa. É como se tivesse, sabe aquelas coisas, desculpa o termo, porco diante da lavagem. E ali come, mas ninguém dá um pio e o coração tá. A mãe fala uma coisa, e aí filho? Ai mãe, calma aí, deixa eu comer. E a mesa é o momento da partilha, do diálogo, e a mãe quer saber como que foi o dia hoje. Foi bom. Tá, filha, e aí, como que conta pra mãe? Ai mãe, é normal, que a senhora já sabe, o senhor já sabe, pai, e por aí. Aí o irmão pergunta, e aí, irmã, mano, e aí? Ai, é um saco essa casa. Já começa na própria família, então isso vai crescendo. E isso ficam doenças psicomáticas. É muito importante tomarmos consciência. Paulo vem falando aqui a razão porque muitas pessoas estão doentes e fracos.
Tem pessoas que estão fracas e a fraqueza vem na opressão, na depressão, no síndrome do pânico, no estresse. O Senhor, ele vem dizer no livro de Números, lá em Números, no capítulo 14, de 18 a 21, que cada um recebe. Ele é a misericórdia e a justiça, diz o Senhor. Ele é a misericórdia e a justiça ao mesmo tempo. E ele vem mostrar que está em Deus. Ele perdoa conforme a nossa atitude. Veja o que ele diz. O Senhor respondeu, versículo 20, Números 14. O Senhor respondeu, eu perdoo conforme o teu pedido. Veja, eu perdoo conforme o teu pedido. Por quê? Lembra na passagem do Evangelho, que o homem perdoou uma dívida grande de um. Aí mais na frente o devia uma dívida pequena. Ele mandou açoitar. Nós queremos que o Senhor nos perdoa, mas perdoar o outro não. Então o Senhor diz, eu perdoo conforme o teu pedido, mas, versículo 21, pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra. E o que é a glória? Um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Então a glória, um dos significados, Deus está agindo e Ele quer selar a situação. Mas acontece quando o Senhor está para fechar a situação, a pessoa cai de novo e não quer, e daqui a pouco fica aquela ferida aberta. Então a questão do perdão está muito forte, por isso que eu digo, ainda que seja pequeno, não tem entre o perdão de algo tão terrível. Perdão é perdão. Pecado é pecado, roubo é roubo. Não tem tamanho. Por isso o Senhor está dizendo conforme o teu pedido. Quer dizer, eu quero que o Senhor faça, dentro da oração do Pai Nosso, ouça, Senhor, perdoe as minas ofensas, Senhor. Aí ele põe a mãozinha e fica assim. E X, e a X, como é que tá? E papai, e mamãe, e a tua irmã, e o teu patrão. E o Senhor, e como ele fala isso? Na nossa consciência. Ele fala na consciência, eu queria ouvir Deus. Tem gente que fala assim, nossa, eu queria tanto ouvir Deus. Ouve. Quando a consciência cobra, é Deus falando. Quando a consciência vem à luz do entendimento, entre a ciência do conhecimento e da razão e da ação, é Deus falando. Deus fala no íntimo, por isso que ele diz, lá em Tiago no capítulo 4, o Senhor fala que ele tem ciúme de nós, pelo Espírito que está em nós. Veja, pelo Espírito dele que está em nós, ele não quer perder nenhum. Jesus diz lá em João 17, Pai, não quero perder nenhum daqueles que me deu, Pai. Por isso eu quero, eu em ti, tu em mim, Pai, e nós neles. Querido e querida, nós somos chamados a vivenciar. Não vem dizer, tal pessoa perdoa porque tem uma sensibilidade ótima. Tal pessoa é forte, perdoou. Não existe sensibilidade nem fortaleza dentro do perdão. Por quê? Alguém perdoou porque é sensível. Alguém perdoou porque é forte. Nada disso. O perdão é uma graça divina. Perdoar é uma graça do Espírito Santo que está em nós. Não existe fortaleza no humano. A nossa sensibilidade humana, ela é pequena demais, ela é medíocre demais. É o Espírito Santo que nos dá essa força, que nos dá essa coragem, que nos reanima, como diz Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 1, quando vem dizer que Deus não nos deu um espírito de fraqueza, mas de fortaleza. E é o Espírito Santo que faz isso crescer em nós. É uma luta da carne. Por isso que Jesus vem dizer, orai e vigiai. Porque o Espírito, veja, está pronto. Está pronto o Espírito, mas a carne é fraca. E o Senhor sabe que o nosso humano é complicado. Nós precisamos trabalhar dentro disso. Como eu trabalhava quando eu morava lá no estado do Paraná, visitando muitas famílias, e como eu faço aqui, aonde eu estou. Tem noite que eu passo, vou direto. Eu chego a ficar 2 noites, às vezes, sem dormir. Você sabe disso, né? Sem dormir, que vou direto. Tendendo casas. E agora, nessa pandemia, nem se fala. Peguei o Covid, o Senhor me curou do Covid, trabalhando para o Senhor. E foi, e não desisti. Porque o que estava matando as pessoas? O que matou mais dentro desse Covid hoje?
O medo. O medo levou muitas pessoas a se entubar. A ansiedade matou muitas pessoas. A tua mãe, parte foi a ansiedade. Muitas pessoas foi por causa da ansiedade, então tive que trabalhar, e é o que eu faço. Por isso eu não posso ficar dando o meu ouvido por aquilo, é isso e aquilo. Eu tenho uma meta para mim, para a minha família e para a minha vida. Eu preciso, como eu falei para a Isadora esses dias, faz umas 2 semanas, eu falei para a Isadora, eu tenho tanto medo de não chegar no céu. Eu falei para ti, né? Você deu risada aí. Eu preciso ver aquilo que Jesus diz através de Paulo no capítulo 2. Coisas que o homem não viu, o coração jamais sentiu, que o homem jamais imaginou, são os bens que ele tem sem. É uma luta no dia a dia. E Jesus fala o quê? Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Nós somos chamados, como diz o livro de Colossenses, nós somos chamados sim, lá em Colossenses no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, veja, eleitos de Deus, santos e queridos, somos criaturas divinas. Por isso o Pai Nosso não pode ser recitado assim de uma forma vazia, porque é a oração da humildade. Os apóstolos chegaram, o Senhor nos ensina a orar. Nos ensina, eles caminhavam um tempo com o Senhor. Nos ensina, Jesus, orai assim. Jesus ensinou para eles, como o pai e a mãe ensina. Quantos jovens, quantas pessoas não rezam mais a oração dos anjos, Santo Anjo do Senhor, e a oração que a mamãe, que o papai ensinou na cama para dormir, e até anos mais tarde. E hoje são orações importantes. Jesus ensinou como o pai e a mãe ensinou. E aí, filho, tem orado com seus anjos? Eu nem lembro. Eu preciso orar. Tem esquecido dos anjos, a oração do anjo da guarda. Jesus ensinou da mesma forma que um pai e a mãe ensina. Querido e querida, não dá para colocar roupa limpa num corpo sujo. Por isso que Jesus primeiro limpou aquele paralítico para depois curá-lo. Porque a questão do perdão é uma mudança, é uma conversão, é uma mudança de vida. Por isso que perdoar é aproximar da luz. Só que tem pessoas que não querem perdoar e querem ir aproximar da luz. Tem pessoas que não querem perdoar, mas diz que quer a luz. Aí está no escuro e vê uma luz, fala, tem uma luz, eu vou. Chega lá, não, está piscando, está longe. Quando chega perto, não é nem um vagalume, é um leão, jaco. Por quê? Porque acha que pode enganar Deus, pode viver uma vida de duplicidade, de entendimento, de sentimento, de ações. Então eu preciso saber o que é que eu busco na minha vida, o que é que eu quero. A nossa dívida era impagável. E Jesus derramou, furou os pés, depois furou aqui, depois a coroa de espinho, para não ficar nenhuma gota, como diz o profeta Isaías. Todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz. É isso, Adão? Sim, e quando você nos traz, né, que em uma das falas do Senhor na cruz, né, Pai, perdoa-os porque eles não sabem, é muito bonito porque me lembrou quando o Senhor fala que para os discípulos que por muito tempo, por mais poucos momentos, né, poucos dias, eu não vou estar mais com vocês, né, mas não tenham medo, porque eu preparei um lugar para vós e vou enviar o Paráclito. Então, o Paráclito, que é o Espírito Santo. Então, na cruz, quando ele fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem, mostra como sem a nossa ligação, sem nós não nos entregarmos ao Espírito Santo que o Senhor manda para nós, né, nos deixa de presente para que por meio deles temos fortaleza, né, temos o perdão, como você falou que o perdão é uma dádiva do Espírito, né? Então, quando o Espírito Santo está em nós e o Senhor deixa claro por meio da sua palavra, né, por meio da sua boca,
como devemos agir. E ele fala, Pai, perdoa-os porque eles não sabem, né? E ele sana todos os nossos pecados ali na cruz, né? Ou ele paga por nós e essa nossa dívida. Ele mostra como nós somos medíocres, miseráveis, sem a luz do Senhor, sem estar com o Senhor, né? Um pouco antes, meu óculos estava muito embaçado, daí eu peguei para limpar e eu pensei, nossa, como a nossa vida, quando nós não deixamos o Senhor nos limpar, quando não deixamos o Senhor fazer com que entendamos o importante de tirar o perdão, a falta de perdão da nossa vida, né? Esses pecados, de limpar isso, como nos atrapalha, né? Assim como as sujeiras estavam atrapalhando eu de enxergar, eu limpei o óculos e melhorou a minha visão. Mas antes teve uma limpeza, né? Então dentro da sua fala, me veio isso. Nossa, eu tive que limpar o óculos para minha visão clarear e eu poder enxergar melhor. Então é como nós temos que deixar ser limpos, né? Deixar o ego de lado, colocar, destampar as nossas vistas, né? Os tampões de ouvido para que nós ouçamos, nós vemos a luz, nós buscamos a luz e queremos realmente ser limpos para nos aproximar da luz. Porque assim como o Senhor pediu para Moisés, nossa ardente Moisés, isso. Como o Senhor pediu para Moisés tirar as sandálias, porque o lugar onde ele ia pisar era sagrado, nós temos que tirar as sandálias, aquilo que junta a sujeira de nós, para que nós nos aproximemos da luz, para que nós sintamos o calor dela, o cobrir dela das nossas vidas. Então nós temos que nos abdicar daquilo que está nos prendendo ao chão. Por exemplo, um navio, né? Quando ele quer zarpar, né? Seguir o seu caminho, ele tem que tirar a âncora. Porque quando ele está ancorado, ele fica estacado no mesmo lugar. Então nós temos que recolher a âncora do pecado, a âncora da falta de perdão, para que nós prosseguimos no caminho do Senhor, na rota que o Senhor traçou. E como a gente sabe aonde que é o nosso ponto de chegada? Porque o farol está lá na frente, iluminando, dizendo aonde é o caminho, para que quando nós chegamos nessa terra santa, nessa terra viva, nessa terra próspera, nós nos encontramos com o dono do próprio farol, que é a própria luz, que é o próprio farol. E nós chegamos lá e nós vejamos. Então quando você me falou, né, que tinha medo de não ir pro céu, eu dei risada e tal, mas eu fiquei, eu também tenho muito medo. É o medo que nós cristãos dividimos, né? Porque nós queremos conhecer o Pai, nós queremos estar onde o Pai nos prometeu. Mas a gente sabe que no caminho a gente tem que se abdicar, tem que se desviar das ilusões mundanas, da ilusão que te fala que deixa pra lá, você brigou com outra pessoa, deixa pra lá, se afasta dessa pessoa, melhor cada um viver no seu canto, viva sozinho, né? Alguns vídeos daqueles de 10 minutos que postamos no Instagram, nós falamos disso, sobre o se isolar, como é perigoso se isolar no seu eu. Então não se isole no seu eu que está entulhado de falta de perdão, falta de amor, falta de misericórdia. Então deixe ser limpo pelo Senhor, para que possamos nos aproximarmos da luz. Interessante você refletindo. Eu quero orar já. Sim. Quero orar sim. Mas é interessante que você me traz uma reflexão, até usei a caneta aqui. Se nós formos esperar de nós mesmos, esperar por nossas forças humanas, não temos condição e capacidade humana para perdoar. Por isso que a igreja, somente a Renovação Carismática, tem uma música que surgiu no meio dos ministérios de música, né? Vem Espírito, né? Sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Essa música me emociona, me dá vontade de chorar. Sozinho eu não posso mais. Vem Espírito, sozinho eu não posso. É tão bonito que enquanto estava meditando, me veio uma passagem que eu procurei aqui, do livro de Jeremias, no capítulo 26. Quando Jeremias toma posse, porque Jeremias assumiu no início, lá quando no início ele diz, eu não vou, eu não sei, Deus diz para ele, sou eu que falarei em ti, vá. Aí no capítulo 26, versículo 12 a 13, Jeremias, porém, retrucou aos oficiais, ao povo,
foi o Senhor que me deu o encargo de proferir contra este povo e esta cidade o oráculos que ouvistes. Agora vem Jeremias. Ainda. Reformai, portanto, a vossa vida e o modo de agir, escutando a voz do Senhor, vosso Deus. É isso que muitas vezes nós olhamos aquilo que diz lá no livro de Apocalipse. Eu gosto muito de citar quando está em Apocalipse 3, entre outras passagens, que vem dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, o Espírito Santo nessa tarde está enchendo o meu coração primeiro, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. O Senhor está falando conosco e falando conosco a partir daí, e dessas lives que vai para frente, que compartilhem. Veja, ele está dizendo: ouça a voz do Senhor. Aí me leva para Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, quando Jesus diz: aquele que me ama, olha, ele diz: aquele que me ama, primeiro mandamento, e ama a minha palavra, eu e meu Pai veremos nele e nele faremos morada. Por isso é aí de cantar: vem Espírito, sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Mas aí Jeremias vem dizer: reformai a vossa vida. Quer dizer, faça uma conversão. Reforme o seu modo de agir, escutando a voz do vosso Deus. Aí ele completa aqui: a fim de afastar de vós o mal que vos ameaça. Veja. Reformai a vossa vida, escute a voz de Deus, para afastar de você o mal que te ameaça. Não vem lembrar o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, 11, quer dizer, versículo 30 seguinte? A razão porque há muitas enfermidades, doenças psicomáticas, doenças na carne, doenças na vida de prosperidade, de avanço, na vida sentimental, social, familiar. Tudo por não ter dado e não insistir em não querer dar uma chance para Deus. Aí ainda o Jeremias vem dizer no capítulo 17, versículo 10, que o Senhor ele sonda o coração. Diz assim: eu, porém, sou o Senhor, sondo os corações, escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e o fruto das suas ações. Então vem lá, cada um recebe conforme caminha. Eu estou perdoando pouquinho, então não posso reclamar se as coisas comigo têm ficado no pouquinho. É como abrir a porta e só uma fresta, vai entrar uma pequena claridade. Se eu abrir a porta toda, a claridade entra toda na casa. Portanto, o Senhor está dizendo aqui, lendo de novo: eu, porém, diz ele, que sou o Senhor, sondo os corações, escuto os rins, segundo o seu comportamento. Olha, vou dar a recompensa a cada um segundo o comportamento e o fruto das suas ações. É aí que nós temos que olhar. Qual tem sido as minhas ações? Eu não posso viver uma vida de sentimentalismo. Eu sinto que eu já perdoei. Não. Eu tenho que passar disso para uma ação. E hoje, no tempo da tecnologia tão avançada, se fosse aí há muitos anos atrás, tinha que ser por carta. Tinha que ser por... Eu guardo uma carta do meu pai. Meu pai já foi para o Senhor. De 1964 eu guardo essa carta. Quando um compadre dele mandou para ele, qualquer dia eu vou trazer numa live e vou ler. Mandou para ele pedindo perdão para ele por ter ficado muitos anos sem dar notícia. E meu pai, eu me lembro que ele leu essa carta, ele guardou essa carta. Pediu para meu pai, eles eram muito amigos, um compadre. Perdão porque se ausentou muito. E o pai não tinha mais o endereço dele, mas ele tinha o do pai. Veja,
fosse naquela época, a gente ia entender. Hoje o celular, o WhatsApp, o Facebook, tá tudo muito na mão, tá tudo muito fácil, tá tudo muito... É muito mais fácil de interagir, mas as pessoas colocam uma distância para o outro, mesmo estando no tempo da tecnologia. Hoje falamos por vídeo. Mas hoje cria-se um distanciamento, filhos que colocam um tempo para falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o amigo, com o tio, com a tia, etc, 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 etc. E vai ficando, e o tempo vai passando. Daqui a pouco a pedra está grande. E aí o Senhor diz, Isaías 59, versículo 1, não é a minha mão quem é capaz de salvar, e nem eu surdo que não te ouço, mas é as barreiras que está entre mim e ti. Querido e querida, queremos sim orar ao Senhor, porque Ele diz, quero dar a cada um conforme caminha, conforme chama, conforme me pede, conforme me grita, conforme deseja o que está no seu coração. Eu preciso sim orar no poder da cruz, e na cruz, isso não nos faz sermos fanáticos, não. Muitas pessoas são levadas por uma doença espiritual, muitas vezes de fanatismo, e não gostam mais da vida, não se divertem, não se arrumam, não cuidam da sua aparência, ficam aquelas pessoas, vai ficando feio por natureza, vai ficando feio por dentro e por fora, não se cuida espiritualmente. E o Espírito, quando a pessoa busca o Espírito, ele vai embelezando, vai enfeitando a casa, e essa pessoa se torna uma pessoa alegre, uma pessoa bonita, por dentro e por fora. Daquelas pessoas que você conversa, nossa, não tem tanta aparência, mas é uma pessoa que, como traz paz, humanamente olhando, nossa, mas como é essas pessoas? Que enche o nosso coração de carinho, enche o nosso coração de Deus, e nós precisamos sermos essa pessoa, não a doença do fanatismo, mas sermos luz, ter a luz para clarear, para irmos, para levar, porque ninguém dá uma luz que não existe uma luz apagada. Por isso o Senhor nos chama nessa tarde, nos chama. Porque é no poder da cruz. É no poder da cruz que o Senhor nos chama. Porque na cruz Ele disse, Ele nos mostrou, Ele ensinou. O Senhor criou-se essa força em nós, pela promessa que Ele tinha dito que mandaria o Paráclito. Esse mesmo Espírito vem nos ensinar a perdoar. O Espírito Santo, ele vem trabalhar no nosso coração. E é preciso que o Senhor, através da minha e da sua oração, alcance aqueles que amamos. Alcance, principalmente, os próximos dos próximos, começa pela nossa família. Depois vai se ramificando. Começa entre pais e filhos e irmãos, depois vai ramificando para tio, tia, cunhado, cunhada, vovó, e vai, ramificando. É preciso que nós cremos nisso. Não existe uma doença espiritual, nenhum fanatismo, mas existe aqueles que têm sede de Deus, porque quer ser feliz, quer ter paz, quer ter saúde, quer ter graça. E essa palavra de Deus, ela não pode ser vendida, negociada, não existe um preço para o perdão, não existe um preço, você não tem que pagar, o único pagamento que temos é abrir o nosso coração e fazermos uma experiência com o Senhor no poder da cruz, fazermos uma experiência pela cruz, porque a cruz redentora, como diz Paulo, o mundo não compreende a cruz, mas os cristãos compreendem o sentido da cruz. E é nesse momento que o Senhor nos chama, nesta hora e nesta tarde. O Senhor nos chama. Por isso eu quero pedir
Pai querido, no nome do teu Filho Jesus Cristo, peço que hoje, Senhor, perdoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Sei que tu nos dás força, Senhor, para perdoar. Agradecemos, Senhor, a ti, porque sabemos que tu nos amas, Senhor. Eu preciso começar a amar e perdoar a mim mesmo, Senhor. Muitas vezes não aceitar as minhas fragilidades, minhas fraquezas e até mesmo minha ignorância, Senhor. E também não respeitar o outro e a outra. Senhor, eu me perdoo, Senhor, por ter cometido, Senhor, por mais pequeno que seja a falta, Senhor, transgressão. Peço assim pelos meus irmãos. Sim, Senhor, seja o que for. Um pensamento, uma atitude, Senhor. Quero, Senhor, perdoar-me e perdoar meus irmãos. Por qualquer, Senhor, situações, seja elas, Senhor, aquelas que não é buscar o teu nome, a tua grandeza, a tua palavra, mas crendo, Senhor, nas coisas que o mundo oferece. E muitas vezes, Senhor, ter usado o teu nome, Senhor, de forma errada. E agradar, Senhor, ao mundo com atitude, Senhor, contrária. Senhor, por todos os filhos que magoaram ou estão magoando os pais. Porque desprezam, Senhor, e têm a incapacidade de ficar dias, meses e anos sem falar um oi, um bom dia. Muitos filhos que não têm a coragem de dizer eu te amo. E sabendo que podia falar o dia todo, pai, mãe, eu te amo. Quero, Senhor, pedir o teu perdão, Senhor, por todas as espécies, Senhor, de droga que o mundo, Senhor, possa ter feito entrar na minha vida, Senhor. Eu venho pedir, Jesus, que a tua misericórdia alcance o meu coração. Tire, Senhor, tudo aquilo que faz, Senhor, sermos adúlteros contigo. Por todos aqueles que praticam o aborto, que abortam, Senhor, não só a criança do ventre, mas que abortam filhos ainda vivos. Pais que rejeitam filhos e filhos que abortam pais, que abortam famílias. Sim, Senhor. Quero que teu perdão, Senhor, pela luz do teu Espírito me fortaleça. Se por algum momento, Senhor, eu trouxe palavras, Senhor, de machucaduras para ferir o meu irmão e minha irmã, Senhor, com palavras, Senhor, duras. Quero perdoar, Senhor, toda a minha família. Sim, Senhor, esposas que precisam perdoar seus esposos, por não ser como eles lá antes do namoro eram. E esposos que precisam perdoar esposas, por não cumprir também os seus prometidos. Ambos, Senhor, vivem uma atitude de estresse, de cansaço. Então, muitas vezes, Senhor, nós somos preocupados mais em olhar os defeitos um dos outros do que as qualidades. Perdão, Senhor. Tende misericórdia, Senhor, por todo e qualquer sentimento de raiva, de ira, Senhor, ou até mesmo de ódio. Perdão, Senhor. Tudo isso peço, Senhor, pelo teu precioso sangue. Porque eu sei, Senhor, que dentro da ação do perdão na nossa alma, Senhor, está a libertação, está a cura. Senhor, quero nesse momento que os teus anjos, Senhor, pelo poder da Santa Cruz, visite a casa de cada um, a começar pelas nossas, Senhor, e trace, Senhor, esse sinal da cruz que antes, lá atrás, Senhor, foi ungida com o sangue do Cordeiro no povo hebreu,
para que o mal não entrasse naquelas casas. E hoje, Senhor, que essa Santa Cruz, Senhor, seja o sinal da casa de cada um, Senhor, nas portas, Senhor, para que o mal, Senhor, não entre, não encoste, não perturbe, não derrube, não destrua as famílias, não destrua irmãos e irmãs, filhos e pais, amigos, empresários, Senhor, situações de trabalho, de estudo, Senhor, de vida, Senhor, de namoro. Ó Deus bendito, que o poder da Santa Cruz visite neste momento cada um dos meus irmãos. E que a tua graça, Senhor, visita, Senhor, e vai nas profundezas, Senhor, de cada coração, Jesus. Eu creio no teu sangue, Senhor. Eu creio na tua luz. Por isso, Jesus, diante das minhas fraquezas, eu te peço misericórdia. Ajuda, Senhor. Por nós não vamos conseguir. A nossa fraqueza humana, Senhor, é muito pequena, ela é terrível, ela nos machuca, ela nos derruba, ela nos espezinha, ela nos chacoalha, Senhor. Mas pelo teu sangue, Jesus, pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, podemos nos fazer e nos colocarmos fortes, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, curando muitos que estão hospitalizados. Leitos de hospitais, de UTI. Outros estão hospitalizados em suas próprias casas. Outros estão nas ruas, Senhor. Como aquele, Senhor, que eu encontrei essa semana, Jesus. Onde ele olhou para mim e disse: eu preciso de ajuda. Eu estou na droga, meu irmão. Ele olhou para mim, Senhor, e disse: eu estou na droga, me ajuda. Eu estou com fome. Senhor, quando eu dei comida para aquele irmão, Senhor, olhando ele comer, levei na minha mesa, dentro da minha casa, Senhor, olhando aquele cidadão, aquele meu irmão comer, Senhor, com tanta fome, e ele comia e dizia: Senhor, a droga está me matando. E eu dizia para ele: mas Deus te ama e vai libertar. Ó Senhor. Ele pediu uma coberta, Senhor, eu dei para ele um colchoado. Mas eu sei, Senhor, que nada disso adianta. Porque tu, Senhor, é a coberta. Tu é a tua mão, Senhor, pode restaurar. Sim, Senhor, eu quero fazer a minha parte na vida dele, Senhor, mas eu preciso das tuas mãos, Senhor, entronizadas sobre ele, libertando ele, Senhor, através dele, Senhor, muitos outros que estão caídos. Perdoa, Senhor, porque ele disse, Senhor, que tem saudade da mãe dele, Senhor. Ele olhou para mim e disse que queria ver a mãe, Senhor. Jesus, que esse laço de família, Senhor, cresça na vida dele, assim como foi no cego de Betsaida, Senhor, quando tu mandou o cego de Betsaida, Senhor, para casa e não voltar mais na aldeia. Jesus, tem de piedade, Senhor, cura, Senhor, muitas pessoas que estão sofrendo, Senhor, por enfermidades terríveis, por dores. Senhor, pelo poder da Santa Cruz, visite o coração de muitos irmãos e irmãs que eu conheci, que eu conheço, que ainda vou conhecer. Cura o Senhor. Cura de toda a falta de relacionamento verdadeiro, de sentimento de irmandade, de vivência cristã. Ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, mandai a tua força, derramai o teu amor, estendei as tuas mãos, e pelo poder da Santa Cruz, libertai, Senhor, de todas as amarras, Senhor, que possa estar prendendo nossos irmãos. Vai, Senhor. Senhor, de toda infinita misericórdia,
Olhai para nós que clamamos teu santo nome. Senhor, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e entregamos na sua mão, para que quando olhardes para nós, vês que seguimos a tua palavra essa que deixaste para nos instruir, palavra essas que colocaste dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo, aquele que nos dá a fortaleza, que nos traz o sentimento de perdão, que nos dá a força, que nos faz entender como perdoar nos liberta, nos cura, nos tira das amarras que nos aprisionam para afastar de ti. Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que ouvem a tua palavra e a renegam. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que têm contato com a sua palavra, mas riem dela, Senhor. Não acreditam. Tenham um sentimento de descrença. Tenha misericórdia, Senhor, e perdoa esses corações, como tu mesmo, ó Cordeiro de Deus, falasse na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa-me pelas minhas misérias. Senhor, perdoa-me por todos os meus erros, todas as coisas que eu já fiz de mal ao próximo, mesmo sem perceber. Senhor, tu és dono de toda a sabedoria, de toda a misericórdia, de todo o amor. Tu conheces cada coração e sabe o que cada um tem que se perdoar, tem que perdoar o outro. Então, Senhor, se esse sentimento de perdão está tão soterrado por outros, pela mágoa, pelo meu, Senhor, desenterre-os dos nossos corações, para que nós nos lembramos dessas situações e pedimos perdão ao outro, a outra, a Ti, que nós Te perdoamos, Senhor, pelo nosso ego. Perdoamos o Senhor por agir na nossa vida e que nós não entendemos. Que nós, Senhor, nos perdoamos de não Te entender. Senhor, pedimos a Tua misericórdia, a Tua luz nas nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra chegue nos corações como brasa ardente, aquela brasa que não se queima nunca, que chegue nos corações e aqueça todos nós, que derreta todos os corações de gelo que se encontram nesse momento. E Senhor, que o Senhor tire o coração de pedra de nós e coloque um coração de carne, para que nós sentimos nele o Teu amor, a Tua misericórdia, e que nós sentimos essa misericórdia para com o outro. Senhor, obrigado por todas as graças alcançadas, por todo o sentimento de perdoar que tomou sobre nós e que nós vamos buscar resolver, buscar perdoar, buscar nos livrar dessas pedras, desses pesos que estão nos soterrando, nos deixando encurvados, nos deixando embolados, nos deixando longe de Ti. Senhor, obrigado pelo sangue derramado na cruz. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que vem para nosso auxílio. Obrigado por todos os santos, Senhor, que vêm para a nossa proteção e para a nossa orientação. Senhor, sozinho nós não conseguimos, mas contigo, do nosso lado, nos dando apoio, nos dando força, nos levando no caminho e nós permitindo ser levados, nós chegamos junto a Ti, aos Teus pés no altar, Senhor. Então, muito obrigada, Senhor, por tudo que fazes por nós. Enquanto Isadora orava ao Senhor, me apresentava algo muito claro no meu coração. Se apresentava aqui pessoas assim, ligados, que o relacionamento do casamento não está bem. Anda em altos e baixos. É porque você lá atrás questionou do seu pai e da sua mãe. É porque você, no seu coração, nutriu um sentimento de revolta por causa dos seus pais e da sua mãe ser aqueles que estavam sempre pegando no seu corpo. E hoje, no seu casamento, você está balançado. Vive um relacionamento de altos e baixos. Ora de discussão, ora amor, ora beijo, ora palavras duras, ora sorrisos,
ora as lágrimas. O Senhor está dizendo que precisa você orar em cima disto e até mesmo pedir perdão para o teu pai e tua mãe. E também, irmãos, que por mais que se conversam, por mais que tenham relacionamento, mas lá atrás ficou marcas por causa de situações financeiras, criaram uma rivalidade envolvendo dinheiro, envolvendo bens de família. Criou-se uma grande barreira, machucaduras, e hoje conversam, falam, mas vem dizer isso foi coisa de irmão, o irmão é assim mesmo. Irmãos brigam, mas depois, não, o Senhor está mostrando que criou-se uma grande carniça lá atrás, e que precisa ser pedir perdão, sim. Que precisa ser limpada. É como aquela sujeirinha jogada debaixo do tapete. Tome posse e não duvide, porque se o seu coração duvidar, é pois ainda não conheceu e não tomou conhecimento de Deus. Ele pode tudo e faz tudo. Inclusive o ato de você se auto-perdoar e até mesmo perdoar Deus por você, Ele não deixar você compreender totalmente como Ele é. E aos pouquinhos Ele ia te atendendo, conforme a vontade dEle, não a sua. E por isso você muitas vezes tem se irritado e tem até mesmo reclamado e dizendo que Deus esqueceu de ti. E que as coisas para você não vai dar certo. É preciso que você se auto-perdoe e perdoe o Senhor. Obrigado, Jesus. Pela tua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Pela luz do teu amor. Obrigado, Senhor, porque atendes o nosso coração em todas as áreas de pedido e de entrega. E neste live, Senhor, em que tu falou ao nosso coração do perigo de o ato de não se perdoar e não perdoar o próximo. Ó Deus, crendo na tua bondade, crendo no teu amor, crendo na tua luz, crendo na tua misericórdia, Senhor, na benevolência, Senhor, na afabilidade, Senhor, na luz do teu Espírito, na cordialidade, no fogo do teu Espírito que vem quebrar todo e qualquer cadeado que nos prende e que nos faz viver o tempo da escravidão, da falta de perdão. Ó Deus, estendendo pelo poder da Santa Cruz, neste momento, em nós, por nós e para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa história e para a nossa família. Assim, Senhor, eu rezo com os meus irmãos, oro com os meus irmãos, entrego com meus irmãos e me derramo com meus irmãos no sentido da cruz, clamando a Ti, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos. Que pelo poder da Santa Cruz e da palavra do Senhor que diz que onde 2 ou mais estiver reunido o nome dele, ele está. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. Que essa Santa Cruz visite a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, toda a nossa história, todas as situações e que quebre todos os cadeados que nos prende ao mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém, minha irmã? A cruz libertadora
nos faz chegar a Cristo. Perdoar é mais barato. Deus te ama e nós também. Sim. Deus te ama e nós também. Um beijo no teu coração. Na tua alma e no teu espírito. Até o próximo. Até o próximo.